pessoal! Na aula de hoje nós vamos estudar potenciação de números inteiros. Vamos lá. Esse assunto você já estudou lá no 6º ano, só que você estudou somente potenciação com um conjunto dos números naturais. Bom, para que serve isso, né? A potenciação ela é usada para facilitar uma multiplicação de fatores iguais. Vamos recordar. De modo geral, eu coloquei aqui a elevado a n é igual a vezes a vezes a vezes a n vezes. O n a gente chama de expoente e o a gente chama de base. Lembrando que esse n ele está representando um número natural maior do que 1 e a base um número natural. Agora, nós vamos estudar essa operação dentro do conjunto dos números inteiros. Observe os exemplos. 2 elevado a 4. O meu expoente é 4 e a minha base é o 2. O expoente indica quantas vezes eu vou multiplicar a base. Observe que eu estou multiplicando o 2 aqui, olha. Quantas vezes? 4 vezes, olha. 2 vezes 2 é quanto? É 4, não é isso? 4 vezes 2 é quanto? 8. E 8 vezes 2 é quanto? 16. Deu para recordar? Olha o outro exemplo. 3 elevado a 2. Observe que o 2 é o expoente, o 3 é a base. O expoente indica quantas vezes eu vou multiplicar a base. Então, olha só. 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá quanto? 9. Bom, agora nós vamos estudar essa operação com os números inteiros. Observe aí. O primeiro caso, eu coloquei quando o expoente é um número par. Eu coloquei mais 2 elevado a 6. Lembrando que o 6 é o expoente e o mais 2 é a base. Eu vou ter que multiplicar o mais 2 quantas vezes? 6 vezes, não é isso? Vamos lá. Mais 2 vezes mais 2. Mais 4. Mais 4 vezes mais 2. Mais 8. Mais 8 vezes mais 2. Mais 16. Mais 16 vezes mais 2. Mais 32. Mais 32 vezes mais 2, mais 64. Observe que o meu resultado deu positivo. Ok? Agora, ao invés da base ser positiva, a base aqui agora é o quê? Negativa. E o resultado foi o mesmo da anterior. Por quê? Vamos lá. Quando a gente multiplica um número negativo por um número negativo, o resultado vai ser o quê? Positivo. Olha a regrinha aí da multiplicação, né? Sinais iguais, positivo. Então, eu faço menos 2 vezes menos 2 é mais 4. Quando eu faço mais 4 vezes menos 2, o resultado vai ser positivo ou negativo? Olha a regrinha, sinais diferentes é o quê? Negativo. Então, vamos lá. Eu tenho agora menos 8 vezes menos 2. Quando a gente multiplica dois números negativos, o resultado é o quê? Positivo. Aí, eu vou ter mais 16. Mais 16 vezes menos 2 vai ser menos 32. Menos 32 vezes menos 2 é mais 64, porque negativo vezes negativo é positivo. Entendeu, gente? O que eu quero que você observe? Olha só, se o expoente for par, não importa o sinal da base, o resultado vai ser um número que? Positivo. Ok? Agora, o segundo caso. E se o expoente for ímpar? Olha lá, mais 2 elevado a 5.
Ó, primeiro eu vou fazer o jogo do sinal. Olha aqui, olha. Mais vezes mais, mais. Mais vezes mais, mais. Mais vezes mais, mais. Mais vezes mais, mais. Então, o resultado é um número positivo. Agora, eu vou multiplicar. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. E se a base for negativa? Quando a base é negativa, o que acontece? Vamos lá. Por que deu menos 32? Menos vezes menos fica o quê? Mais. Mais vezes menos fica o quê? Menos. Menos vezes menos dá o quê? Mais. E mais vezes menos fica o quê? Menos. Nós já vimos que se a gente multiplicar 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, a gente vai obter o quê? 32. Qual que é a diferença? Olha só, quando o expoente for ímpar, você deve conservar o sinal da base, ok? Se o expoente for par, o resultado nós vimos anteriormente que vai ser sempre positivo. Agora, se o expoente for ímpar, a potência terá sempre o mesmo sinal da base. Entendido? Isso você pode fazer o teste aí, tá? Com qualquer número, você vai ver que vai dar certinho, ok? Para todo número inteiro A, definimos A elevado a 1 igual a A. Por exemplo, 9 elevado a 1 é 9. 0 elevado a 1, 0. Menos 2 elevado a 1, menos 2. Então, qualquer número elevado a 1 vai ser o próprio número. Se eu tiver menos 100 elevado a 1, menos 100. Se eu tiver 1 milhão elevado a 1, 1 milhão. Entendido? Agora, para todo número inteiro A, com A diferente de 0, definimos que A elevado a 0 vai ser sempre 1. Então, vamos lá. Se você tem menos 8 elevado a 0, o resultado tem que ser o quê? 1. Mais 2 elevado a 0, o resultado tem que ser o quê? 1. Se fosse 150 elevado a 0, o resultado vai ser o quê? 1. Qualquer número elevado a 0 que seja diferente de 0, ele vai ter que ser igual a 1, ok? Agora, gente, atenção! Quando eu coloco menos 6 elevado a 2, eu coloquei ali já que o resultado vale mais 36. Por quê? Porque quando eu faço menos 6 vezes menos 6, negativo vezes negativo, nós já vimos que é o quê? Positivo. 6 vezes 6, 36, ok? Ou seja, quando o expoente é par, a regrinha que eu falei, o resultado vai ser sempre o quê? Positivo. Agora, se aparecer desse jeito, menos 6 elevado a 2, observe que não tem os parênteses. Isso significa que essas operações são diferentes. Nesse primeiro exemplo, quem está elevado ao quadrado é o menos 6. Já no segundo exemplo, quem está elevado ao quadrado é só o 2. Então, o que você deve fazer? Você repete esse sinal de menos e faz a operação. 6 elevado a 2 é 6 vezes 6, 36. Ok? Cuidado com isso aqui para não errar, tá bom? São operações diferentes. No primeiro exemplo, repetindo, quem está elevado a 2 é o menos 6. E no segundo exemplo, quem está elevado a 2 é só o 6. Então, esse sinal aqui você deve repetir. Por isso que aqui ficou menos 36, ok? Bom, agora nós vamos ver aqui algumas propriedades. Olha, para que servem essas propriedades? Para simplificar alguns cálculos que envolvem potência. Vamos lá. Quando eu tenho um produto de potências de mesma base, ou seja, 7 elevado a 3 vezes 7 elevado a 8.
Olha só, a base é o 7 e os expoentes é 3 e 8. Quando a gente está multiplicando potências de mesma base, o que você deve fazer? Você deve repetir a base, que é o 7, e somar os expoentes. 3 mais 8, 11. Então, 7 elevado a 3 vezes 7 elevado a 8 equivale a 7 elevado a 11. Olha o outro exemplo. Menos 3 elevado a 1 vezes menos 3 elevado a 7 vezes menos 3 elevado a 2. Observe que eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. O que fala a propriedade? Você vai repetir a base e vai somar os expoentes. Então, somando 1 mais 7 mais 2 dá quanto? 10, ok? Ah, e se estiver dividindo? Eu tenho 10 elevado a 8 dividido por 10 elevado a 5. Na divisão, o que você deve fazer? Repetir a base, que é o 10, e subtrair os expoentes, ok? 8 menos 5, 3. Então, 10 elevado a 8 dividido por 10 elevado a 5 equivale a 10 elevado a 3. Outro exemplo, menos 2 elevado a 16 dividido por menos 2 elevado a 11. Isso equivale a menos 2 elevado a 16 menos 11. 16 menos 11 é 5, então fica menos 2 elevado a 5. Então, olha só, no produto, quando a gente tem uma multiplicação de potências de mesma base, o que você deve fazer? Repetir a base e somar os expoentes. Agora, quando você está dividindo potências com a mesma base, aí ao invés de somar, você vai subtrair os expoentes, ok? Próxima propriedade é potência de uma potência. Olha o exemplo, eu tenho mais 10 elevado a 2 elevado a 5. Quando a gente tem uma potência de potência, você deve repetir a base, que é o 10 no meu exemplo aqui, e multiplicar os expoentes. Então, fica 2 vezes 5. 2 vezes 5 é quanto? 10. Então, ficou 10 elevado a 10. Olha o outro exemplo. Eu tenho menos 8 elevado a 3 elevado a 2. Você vai repetir a base, que é o menos 8, e vai multiplicar os expoentes. Quanto que é 3 vezes 2? 6. Então, o resultado seria menos 8 elevado a 6. A última é potência de um produto ou de um quociente. Vamos ver aqui, ó, o exemplo. Mais 6 vezes menos 2, isso tudo, esse produto aqui, ele está elevado a 2. A gente pode escrever isso aqui dessa forma. Equivale a mais 6 elevado a 2 vezes menos 2 elevado a 2, ok? Mais 8 dividido por menos 4 elevado a 3. Vamos lá. Eu posso escrever mais 8 elevado a 3 dividido por menos 4 elevado a 3. Tranquilo? Bom, agora é com você. Você vai pegar o seu lápis, seu caderninho aí, faça um resumo dessa videoaula, escreve no seu caderno o que você achou de mais importante e faça as atividades que eu deixei lá na plataforma, ok? Amanhã nós teremos uma aula online e aí eu vou fazer a correção das atividades e vou tirar dúvidas, tá joia? Um abraço e eu espero vocês amanhã.